E aí, beleza? Eu sou o Eric Wendel e o vídeo de hoje vai servir como aquela dica super útil para você não sofrer mais com datas em JavaScript. Nós vamos falar sobre o que nós temos disponível nativamente no JavaScript para trabalhar com datas que você talvez não conhecia. Então bora lá! Eu costumo dizer que pra mim a coisa mais difícil de se trabalhar com JavaScript é com datas e manipulação de tempo. Fazer cálculos de milissegundos, ajustar time zones, garantir que o back-end, o front-end e o banco de dados mantenham o mesmo padrão, mano, não é lá uma tarefa tão fácil. E eu fiz um vídeo aqui no canal contando sobre a Temporal API, uma API que tá vindo por aí pra resolver de vez toda essa dor de cabeça que nós passamos na hora de trabalhar com datas em JavaScript. E ele, mano, já tá aqui no card pra você dar uma olhada, mas a Temporal API ainda não foi implementada nativamente pelos navegadores, pelo Node.js e nem sequer foi pro estágio final da aprovação da linguagem ainda. Então nós podemos resolver da forma old school, né, mano? Sem instalar bibliotecas e conhecendo o que há de melhor e disponível na linguagem nesse momento. E na moral, né, mano? Mais de 40% de vocês que estão acompanhando os vídeos aqui do canal ainda não estão inscritos, mano. E vocês podem estar perdendo muito do conteúdo gratuito que eu venho publicando aqui. Toda semana tem conteúdo novo, nós temos semanas de imersão em JavaScript avançado que acontecem somente pra galera que acompanham aqui o canal. E eu ainda notifico todo mundo sobre todo o conteúdo novo lá no nosso canal do Telegram. Se você faz parte dessa galera que ainda não se inscreveu, mano, se inscreva, porque esse ano nós temos muito conteúdo aí pra chegar e muito mais do que a gente já fez nos outros anos. E todos esses links e os links das minhas redes sociais e o código-fonte dessa aula já estão aqui na descrição pra você acessar após o vídeo. Me conta nos comentários aí, mano, qual que é o seu nível de conhecimento sobre expressões regulares? O que eu mais vejo nos códigos por aí é que desenvolvedores tendem a converter as datas pra uma string e rodar uma expressão pra de repente extrair o dia, o mês, o ano, quando eles não têm algum framework instalado. Eu sou um grande admirador de expressões regulares, mas, mano, eu concordo que elas adicionam uma complexidade considerável e a manutenção pode ser bem problemática dependendo do cenário. Pra manipular tempo, mano, isso não é diferente, e é o que eu quero te mostrar nessa demonstração de hoje. Nós vamos primeiro escrever do jeito mais difícil, né, mano? Com uma expressão regular, e depois eu vou te mostrar uma alternativa, que é a forma nativa no JavaScript, que você resolve todo esse problema aí somente usando algumas linhas de código. E aí, ficou surpreso? Então bora ver isso na prática, né, mano? Então chega de falar e bora pra dentro. Bom, tô aqui no meu bom e velho Visual Studio Code, vamos ver só a versão do meu Node.js, né, cara? Eu vou trabalhar com a versão mais recente aí, que é a versão 17, então é importante que você trabalhe na versão 17 também, pra a gente sempre manter as mesmas versões entre as aulas. E bora lá, vamos primeiro entender qual que é o problema, certo? Então eu vou dar um node "-p" pra gente só imprimir um valor aqui, certo? Então o que a gente geralmente faz? Geralmente a gente tem lá o isostring, né, que é o padrão mais fácil de trabalhar com as datas do JavaScript, e aí a gente gera, por exemplo, a data de hoje. Então hoje é o feriadão, né, mano? Aí sim, dia 25/1 de 2022, e vamos imaginar que eu quero converter esse formato para o formato brasileiro. Então, o que as pessoas geralmente fazem? Elas vêm aqui e tira o ano, tira o mês, né? E depois tira o dia. Então, o que a gente faz? Depois a gente adiciona as barras e fala, esse aí é o formato brasileiro. Ou, no outro caso, adiciona o moment, ou também adiciona o date FNS, cara, várias outras opções. Mas, vamos tentar mostrar como é que funciona aí se fosse nativamente. Então, falei que a gente vai trabalhar com expressões regulares para mostrar o caminho mais longo, certo? Mas depois a gente vai fazer uma forma mais curtinha, usando poucas linhas de código, mas eu quero realmente que você entenda que se você conhecer as funções nativas do JavaScript, cara, você pode voar muito longe. Bom, para trabalhar com expressões regulares, se você nunca trabalhou, eu acho bem legal você ir no regex 101. O que ele fala pra gente, cara? Ele fala que a gente pode escrever as nossas expressões aqui e ter tipo um debugger, né, cara? Tem um debugger aqui do nosso lado e aí a gente consegue validar os nossos resultados, validar se é a expressão que a gente quer. Então vamos lá. Eu vou colar primeiro a string que eu quero testar, certo? Então eu tenho lá do nosso date que a gente acabou de trabalhar e eu quero fazer o seguinte. Primeiro eu quero identificar o ano, certo? Então vamos fazer o seguinte. Para verificar o ano, eu vou usar o Group Replacer, certo? Então eu vou deixar aqui os parênteses para falar assim, é o seguinte, tudo que eu capturar, ele vai ficar dentro desse primeiro grupo aqui, certo? Depois do que eu capturar aqui, ele vai ficar no segundo grupo e assim por diante. Por quê? Porque eu posso nomear o primeiro grupo como ano, o segundo como dia, ou o segundo como mês, né, mano? Sempre confundo. E o último como dia, beleza? Mas vamos lá.
Nesse primeiro grupo, eu quero pegar números que sejam de 0 a 9, certo? Então, repare, ele pegou todo mundo, cara, ó. Menos os nossos caracteres especiais, certo? Mas eu quero pegar somente os 4 primeiros. Depois eu vou falar, cara, vai ter algumas falhas aqui e a gente pode até discutir depois por que expressão regular para esse tipo de caso aqui fica bem difícil da gente manipular e, na maioria dos casos, dá mais confusão do que resultado, né? Mas beleza, vamos por etapas. Dessa forma, o que a gente fez? A gente conseguiu pegar aqui o 2022. Repara que só ele tá coloridinho, só ele tá aqui. E olha lá que bacana, a expressão contando pra gente o que ela tá fazendo. Ela tá falando que ela tá pegando aí números de 0 a 9 exatamente 4 vezes. Ou seja, ele vai caractere por caractere, beleza? Ele não vai pegar 2022. Então tá. O que mais? Bom, eu quero ignorar esse tracinho, certo? Então eu já vou colocar ele fora do grupo, que vai ser esse tracinho. E depois dele vai ser o quê, cara? Depois dele, ele vai ser o dia, certo? Então, vou colocar mais um parênteses aqui pra gente guardar o dia. Então, a gente vai ter que ir de 0 a 12, certo? Então, como que a gente vai fazer? Lembra que eu falei que a gente não tá colocando um range, né? A gente tá colocando o que cada caractere especial aí, né? Cada caractere individual vai ter. Então, o que a gente vai falar? A gente vai pegar o 0, que tiver acompanhado de 1 a 9, certo? Ou, então eu coloco o caractere pipe para falar que vai ser do 1, e aí ele vai ser do 0 ao 2, certo? Por quê? Porque vai ser até no dia 9, né? E depois ele vai ser até o mês 12, né? Dia não, né? Mês. Então a gente só vai pegar 12 meses aí. Então tá, mano. Então já pegou um, sei lá, se eu colocasse um 13 aqui, ó, a gente já poderia ver que ele não tá pegando mais, certo? Então esse cara aqui já ignorou. E ele tá já configurado com multilinhas aqui também. Então só pra gente validar que a nossa expressão tá certa. Então essa aqui já tá inválida, certo? Porque o mês está inválido. Então tá. O que mais que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa pegar o dia, certo? Então vamos lá, mesma ideia. Agora que você já entendeu, a gente vai fazer a mesma ideia. Então eu vou colocar dentro de um novo grupo. E aí o dia, ele vai ser do dia 1 até o dia 31, né? Então beleza, como é que vai ser isso? A gente vai fazer bem parecido. Então vai ser do 1 de 1 a 9, né? Vai ser o nosso 0 de 1 a 9. Depois, ele vai ser 1. Depois ele vai pegar do quê? De 0 a 9, nesse caso, porque no dia 10, né, ele pode entrar. Depois, né, cara, vai do dia 20, né? Então ele vai começar com 2 e vai ter, pode ter aí do 0 até 9, ou ele vai ter o 30 e aí o 30 só vai de 0 até 1. Beleza? Então, aparentemente, ele conseguiu dividir certinho, ó. Foi do dia 20 aqui, ou foi no ano aqui, 2022, veio aqui no nosso mês e aqui no nosso dia. Aparentemente, tá certinho, né, mano? O que a gente pode fazer também para dar uma otimizada também, né? A gente pode colocar o colchetes para falar que ele sempre vai começar aqui no nosso começo da string, né? Então, olha que bacana. Se eu colocar qualquer coisa no começo, ele vai ignorar. Então, dessa forma, a gente só fala para ele que vai estar certinho. Vamos colocar mais umas expressões aqui pra gente validar se tá tudo certinho, né? Se a gente não tem alguma falha que passou. Então, primeiro de tudo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um mês inválido. Então, eu vou colocar aqui um 13. Então, ó, repara, não ficou coloridinho, significa que não entrou. O mês inválido, né, cara, a gente falou que ele é do 01, né? Então, se ele tiver, de repente, um 00 aqui, ele vai ser inválido também. Olha lá, tá inválido também. Então, beleza, mano. O que mais que a gente pode fazer? Bom, agora a gente pode fazer, deixa do janeiro aí. E para o dia, né? O dia vai de 0 a 1, ou seja, se for 00 não é pra passar, não é pra passar. E se for no dia 31, né? Então, ó, se eu colocar 31, ele passou, mas se for no dia 32, ele não entra. Então, aparentemente, a nossa expressão regular está ok. Mas tem uma falha grande aí, né, mano? Tem uma falha no quê? Bom, a gente não tá considerando o ano bissexto, né, mano? Oh, e se for fevereiro, né, cara? E se for fevereiro não tem dia 31, né? E esse ano aqui, né, cara? Pô, se a gente colocar 4 zeros aqui, né? Deixa eu pegar uma expressão válida. Só pra você entender que expressões regulares são bem complicadas, né? Porque a gente começa a entrar em vários conceitos aí. Então, repara, o ano 0000, ele realmente está válido. Por quê? Porque a gente tá falando que a gente vai pegar 4 caracteres de números de 0 a 9. Só que o que acontece aí, né, cara? A gente teria que falar, pô, até de quando, né? A partir de quando? De 95, de 2000, então vai complicando um pouco mais. Eu não vou querer me alongar tanto aqui, porque essa aula não é sobre expressões regulares, né? É sobre como a gente pode evitar esse tipo de validação pra gente usar no nosso dia a dia, beleza? Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, eu vou copiar essa expressão
e eu vou transformar ela em uma expressão JavaScript. Então, eu estou aqui no meu bom e velho Visual Studio Code, né, mano? E eu vou falar o seguinte, eu vou criar um index.mjs, né, que é no formato dos ECMAScript modules. Então, primeiro de tudo, deixa eu só fechar isso aqui, vou deixar aqui só pra gente ter o caminho certinho. Então, o que eu vou falar? Eu vou falar que a nossa regex, certo? Vai ser o quê? Bom, a regex no JavaScript, ela é sempre circulada por barra, né? É a mesma barra que a gente usa para comentário e a gente cola. Se a gente for olhar na nossa expressão regular lá, a gente tem o GM aqui também, tá vendo? Então, se você quiser manter, se você de repente... O GM vai ser para encontrar global, né? Então, se tivesse uma string grandona, e o M seria para multiline, né? Então, se tipo, tivesse várias linhas, mas nesse caso aqui nem vai precisar, né? Acho que com uma... Acho que 100 ele já vai pegar, quer ver, ó? Vou tirar esse cara aqui, porque a gente vai validar sempre um de cada vez, né? Então, ó, sem o GM vai funcionar. Por quê? Porque a gente sempre vai mandar uma data por vez. Se a gente mandasse várias datas, aí a gente poderia usar aqui o multiline, né? Para ele olhar várias linhas ao mesmo tempo, beleza? Então tá, mano. Vou deixar sem o multiline aí, pra gente poder validar certinho. E aí, o que a gente faz para extrair esse cara? Bom, a gente pode usar o regex.exec, certo? E aí a gente passa a nossa data para ele. Então, eu vou criar a nossa data aqui como a data de hoje, né? Só que eu vou fazer o seguinte, né? Já vou criar um teste unitário, né, mano? Que eu gosto bastante da gente fazer sempre dessa forma e a gente validar. Então, vai ser o dia 25/1/2022 às 0000. Beleza? Porque eu não quero tratar datas, não quero me ligar com time zone, né? Tem várias outras coisas que a gente tem que levar em consideração no JavaScript em específico, mas eu não vou entrar muito a fundo aqui, né? Que a gente quer mostrar realmente as outras opções que a gente tem para fazer. Então tá, mano. Com isso, o que a gente pode fazer? A gente dá um exec e a gente usa o toIsoString, certo? Que é o mesmo que a gente tinha usado lá. Então, se eu pegar esse cara aqui e fazer aquele mesmo esquema do node -p, né, mano? Pra ele já executar e imprimir, a gente pode ver o valor aí que a gente tem. Acho que você só vai ter que colocar entre aspas simples, né? Porque senão ele vai dar sintaxe erro. Então a gente já tem lá a string, que é mais ou menos como a gente já estava aparecendo lá no regex pra gente. Eu vou colocar aqui do lado só pra você lembrar como que era, né? Que rodava e o que ele tem dentro desse dado, né? Só a fim de você, quando você for revisar no futuro, já ficar mais fácil. O que mais que a gente vai fazer? Bom, agora eu vou importar o assert, cara, que já é do Node.js. Ele já é uma biblioteca pra gente fazer testes unitários aí sem muita complicação, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Antes de tudo, vamos dar uma olhada aqui que tem nesse cara aqui. Vou dar só um console.login nele e vou dar um node no nosso index.mjs, beleza? Então, repara, na primeira posição do nosso array, ele trouxe todo o que ele encontrou, né? Tudo que ele conseguiu extrair. Ele trouxe o input também. O grupos, né? A gente tem uma live aqui falando sobre grupos também, né? O que a gente pode fazer no grupos nomeados, mas realmente não quis trazer para essa aula pra gente não trazer muito contexto, ser muita informação para você neste momento. O que a gente quer daqui? A gente quer saber que a posição número 1 é o ano, a posição número 2 é o mês e a posição número 3 é o dia. Então, como é que a gente faz para extrair aí em ordem de um array? Olha que bacana. A gente pode fazer o const e fazer o destructuring, certo? Então, a primeira posição, a posição 0, é o full, certo? Depois vai ser o year. Opa! O year. Depois vai ser o month e depois o day. Se você nunca viu essa sintaxe, basicamente eu estou falando que para cada posição que eu tiver aqui, ele vai jogar exatamente na ordem que tiver aqui. Ou seja, posição 0 vai ser direcionada para essa variável, posição 1 para essa variável e assim por diante, beleza? Então tá, mano, com isso a gente já consegue saber que a gente tem cada um desses caras aí separadinho, certo? Igual tá vindo aqui. Então, o que eu quero, né, cara? O meu esperado, eu quero que seja lá, mano, no formato brasileiro, né, cara? Então, no formato brasileiro vai ser o dia, o mês e o ano, certo? E aí o nosso... Na verdade, esse cara aqui vai ser o nosso atual, né? E aí eu vou falar o seguinte, que o meu expected vai ser o quê? O meu expected vai ser dia 25/1/2022, beleza? Então, esse valor aqui tem que estar exatamente esse aqui. E aí a gente pode usar o assert... .equal, e aí a gente fala o quê? A gente vai falar o nosso atual, certo? E o nosso expected, pra você já se ligar como fazer os testes unitários no Node.js aí. E eu já vou dar um console.log, só pra você ver aí o que tem no nosso atual, né? Só pra gente validar se tá tudo certinho e mandar rodar. Então olha que bacana, tá certinho.
Se eu viesse aqui e colocasse o 1, por exemplo, a gente ia ver que o nosso teste ia quebrar e aí ele ia dar um feedback. Então, quando o teste está passando, ele não dá feedback nenhum. Então, repara, ó, coloquei 2021, ele falou, ó, não tá passando. Se o teste estiver passando, ele não dá feedback nenhum. E é isso aí, beleza? Então tá, mano. Fizemos da forma mais difícil que tem, né, cara? Se ficou alguma dúvida, pode jogar nos comentários que a gente troca aquela ideia também. Tem bastante live sobre expressões regulares, mas vamos seguir, né? Isso aqui é pra gente mostrar o trabalho que dá pra fazer aí uma expressão regular na mão e às vezes não é tão necessário assim. Bom, no JavaScript tem uma sacada, por exemplo, eu gosto bastante de usar esse actual expected aqui para cada um dos testes que eu vou fazer. Então, o que a gente pode fazer? Se eu colocar ele dentro de uma chave, ele vai fazer o seguinte, ele vai criar essas variáveis somente dentro desse contexto, e aí eu posso criar elas aqui de novo, e aí elas não vão se conflitar, beleza? Então, aí fica bem bacana, né? Eu só vou dividir por contexto, vou colocar esse cara aqui dentro desse teste aqui pra gente falar, olha, cada chavinha dessa aqui vai ser um teste diferente aí pra gente. Então tá ficando bem mais claro, né? Então, no JavaScript, o que a gente tem pra gente poder trabalhar? A gente tem aí os esquemas de localização, né? Ou internacionalização, né? Vou até deixar a documentação aqui pra você dar uma olhada depois, né? Já deixei aqui no esquema. Mas qual que é a ideia? Dependendo do país que você tiver, né? Dependendo do idioma que você estiver trabalhando, você pode exibir as suas informações de formas diferentes. Então olha que lindo, cara. Já tem lá um datetime format. Já tem também um number format, ou seja, você quer trabalhar com moedas, você tem aí todas as formas pra gente trabalhar aí e mudar até o assunto. Então olha que bacana, já tem até um spoiler, né, cara? Olha a diferença. A gente passa lá o tipo do formato, faça qual que é o objeto date e ele já vai retornar exatamente no modelo que a gente quer, mano. Então, vamos ver se funciona para o português também, mano. Antes da gente cair para o nosso intil, a gente pode ver que o próprio objeto date já tem uma função aí que faz isso. Então, olha que bacana. Vou colocar aqui só para a gente dividir o contexto. Lá no nosso date, a gente tem o toLocale dateString. Então, o toLocale dateString, ele vai falar aí pra gente qual que é o idioma que a gente quer trabalhar, né? Qual que é o local, a localization que a gente tá trabalhando. Então, eu vou colocar esse cara aqui em cima, certo? E aí a gente passa qual que é o idioma que a gente quer trabalhar. Então, o idioma que a gente quer trabalhar aqui vai ser o PTBR, certo? Tem o português de Portugal também, tem outros caras aí. E depois a gente passa as opções que a gente quer. Então, olha que bacana. Tem opção pra cacete aqui, né, mano? Pode definir que você quer que exiba somente horas em formato 12 horas, ou formato 24 horas, ou se você quer o nome por extenso, se você quer um mês por extenso, qual que é o tipo. Cara, é muita coisa legal. Isso aqui, se você não conhecia, mano, isso aqui eu tenho certeza que vai mudar a forma com que você trabalha com datas aí no JavaScript. Mas beleza, quero o formato PTBR, certo? Então, eu vou criar aqui um objeto chamado options, porque eu vou usar esse options aí em todos os meus outros testes, beleza? Então, olha que bacana, a gente pode vir aqui e falar qual que vai ser o formato do year. E ó, eu posso ter ou o two digits, né, então 95, 01, 98, ou o numeric, 2022, né, não só 22. Então, nesse caso, eu quero o numeric. Depois, mano, o que a gente pode definir? Ah, eu quero definir também o month, certo? Só que no month, eu quero o quê, mano? Eu quero agora, olha que bacana, ó, ele pode definir pelo título, eu quero o long, 2 dígitos, assim por diante. Nesse caso aqui, eu vou usar o long, certo? Por quê? Porque eu quero que ele fale que é janeiro, né, mano? Aí é muito mais doido, né, cara? Quem fez isso aqui na mão no passado deve estar adorando ver isso aqui, forma fácil que tá hoje, né, cara? E aí do dia, a gente pode falar aí qual que vai ser, né? Então eu vou querer numérico aí no nosso caso. Então tá, esse aqui vai ser as nossas options. Então eu vou colocar ele dentro do nosso objeto options. Vou passar aqui para dentro do nosso objeto, beleza? E aí esse objeto eu vou jogar aqui para dentro do caso de teste. Então, o options vai ficar fora, só para a gente reutilizar ele entre os outros testes, e aí aqui a gente já vê aí se ele vai funcionar, beleza? Então, agora, olha que bacana, se eu dar um console.log nele, a gente já pode ver aí qual que é a saída, né, cara? Ó, o day... Ah, é porque eu coloquei aqui, né? Deixa eu arrancar o actual aqui, eu vou deixar ele vazio por enquanto. Ele não vai passar em nenhum desses dois testes, só pra gente ver o console.log. Vamos lá ver. Então, ó, 25 de janeiro de 2022. Beleza? Aí, outro nível, né, mano? Oh, aí sim. Então, eu já vou guardar essa string aqui, porque a gente já sabe que esse aqui é o esperado para esse teste. Beleza? Então, vai ser o quê? O esperado vai ser essa string bonitona. E o atual vai ser quem? Vai ser o nosso objeto aí. Então, olha, cara. Olha a diferença
de código que a gente teve aqui. Cara, é muito mais fácil a gente bater o olho nesse objeto e falar o que o código está fazendo do que ter que decifrar essa expressão regular gigantesca que nem sempre vai dar aí uma data válida pra gente, né? Então, o negócio é bem bacana mesmo, mano. Então, vamos lá. Eu vou deixar só o casinho de teste aqui. Se não der feedback, significa que o teste passou, certo? Então, eu vou mandar rodar e eu não quero que mostre nada. Então, ó, o teste passou de forma instantânea. Então, beleza. Vamos criar mais um caso de teste aí. Eu vou duplicar esse cara. E agora o que eu vou fazer? Eu vou basicamente pegar o que já tinha no Options e eu vou sobrescrever ele, né? Então eu vou mudar somente uma propriedade. Então, ó, eu vou pegar aqui e vou falar que o month, nesse caso aqui, né? Ao invés dele falar janeiro, o que eu quero que ele fala? Eu quero que ele seja basicamente o numeric, né? Por quê? Porque é o numeric que a gente chega nesse mesmo resultado que a gente tem aqui. Então eu vou copiar e vou colar aqui. Posso dar um console log também, né? Mas se o teste já passar, você já sabe que você não precisa ficar validando, né, cara? Mas vou colocar aí só para você ter certeza se tá ok ou não. Então, olha lá, o actual, exatamente o que a gente queria. Então, mano, olha a diferença, o poder que você tem na mão agora, né? Beleza, vamos ver um último exemplo? A gente estava usando sempre o toLocaleDateString, né? Mas tem uma forma também, que é a forma que estava lá na documentação, que é a gente usar o objeto Intio, né? Que é de internacionalização, né, mano? Então, como é que a gente faz agora? Agora, se a gente quiser, a gente pode criar um objeto global. Então, olha que bacana. A gente pode vir aqui dar um new, intio, ponto, e olha o tanto de opções que a gente tem, né, cara? O que a gente quer é o date format, certo? O date format pra gente aqui, ele vai ser em qual formato? Vai ser no PTBR, né? Lembrando que tem uma lista gigantesca aqui de idiomas que a gente pode trabalhar. E depois, eu posso passar o format e passar o nosso date, certo? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai retornar exatamente nesse mesmo formatinho aqui que a gente tem, beleza? Por quê? Porque a gente não sobrescreveu nada dele, né? A gente não passou options, então, aparentemente, é para retornar esse cara aí. Então, vou dar um console.log, actual, e vou mandar rodar também, mano. Vamos ver essa bagaça, ó lá. Então, aparentemente, tá certinho, né, cara? Vamos ver uma terceira opção agora, né? Dentro do Intio ainda. Então, lá dentro do Intio, agora a gente pode, de repente, passar aí uma opção, se a gente quiser, certo? E aí a opção, ela vem dentro do objeto DateFormat, né? Então, esse objeto DateFormat aqui, você pode, de repente, deixar ele aí no seu arquivo, né, de configuração, já definido qual é o país que você quer e como que as datas vão se comportar no seu sistema, né? Então, ó, o DateStyle eu vou definir como full e o time style, mano, vai ser o long, né? Então, repara que com esse objeto aqui a gente já tem algumas informações diferentes. Olha que bacana que a gente vai ter agora na saída, mano. A saída vai vir uma informação bem mais completa pra gente. Olha lá que bacana. Então, ele veio terça-feira, né? Então, tô gravando numa terça-feira, dia 25 de janeiro de 2022, às 0000, e o time zone do Brasil, né, cara? Aí sim, né, mano? Que é o Brazilian Time aí, mano. Então, ó, eu vou copiar esse cara aqui, porque ele vai ser o nosso esperado, né? Então, vou matar esse cara aqui e a gente já manda rodar e o nosso teste tá passando. Então, fala assim um negócio no animal, né, cara? Olha a quantidade de coisas que a gente ganhou, de possibilidades da gente fazer agora. Com o regex, é impossível a gente fazer somente com uma expressão, a gente traduzir, né, cara? Realmente a gente tá trazendo no idioma brasileiro, a gente tá aí convertendo pro formato certinho que a gente quer, sem muito problema. E detalhe, eu não precisei instalar nada, né, mano? Se você olhar meu código aqui, eu não tenho nem package JSON nessa pasta. Então, vale muito a pena, experimente bastante, porque isso aqui vai ajudar muito na sua vida como desenvolvedores por aí. Bom, você já viu como é importante continuar observando o que a linguagem de JavaScript tem nativamente, né, mano? E como que você pode resolver os seus problemas sem ficar dando muita volta igual a gente fez no primeiro exemplo. Eu te convido realmente, mano, a dar uma olhada na própria documentação para ver as funcionalidades que serão implementadas em breve, assim você não fica por fora de nada, né, mano? Ah, mano, e já sabe, né? Você chegou até aqui, não deixou seu like ainda? Já deixa o like aí pra não esquecer, né, mano? Aqui no canal acontecem também as semanas de S-Expert, mano, onde eu ensino a criar um projeto de ponto a ponto. A gente já fez o clone da Netflix, do Google Drive, do Clubhouse e, mano, vários outros. Eu tô preparando as próximas semanas de S-Expert, então se você não quiser ficar de fora, se inscreve também na lista de espera que tá aqui na descrição. Aí eu já vou deixar também o link do meu treinamento de App Serverless aqui na descrição pra você dar uma olhada depois. É um treinamento que tem mais de 1000 alunos e foca em te ensinar de forma prática o que são e como que você pode tirar o melhor proveito
de aplicações servers. Dá uma olhada lá, hein, mano. Eu deixei o link dos projetos, de toda a grade, aqui na descrição para você ficar por dentro. Além dessas funções das datas que eu te mostrei, o JavaScript também tem o mesmo esquema para moedas, como eu te mostrei lá no link, onde você consegue até imprimir o nome das moedas de acordo com a localização desejada. Mano, isso é extremamente útil quando você precisa suportar diferentes idiomas com uma mesma aplicação, sem ter que ficar convertendo tudo manualmente, texto por texto. Ufa, espero que tenha gostado de conhecer a fundo um pouquinho mais sobre essas alternativas do JavaScript. Comenta aqui embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos e claro, né, mano, manda esse vídeo para todo mundo da sua empresa, dos seus grupos de estudos, que eu tenho certeza que isso aqui vai mudar a vida deles. Espero que esse conteúdo tenha superado as suas expectativas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo novo. Eu sou o Eric Wendel e te vejo no próximo vídeo.